Bom, o nome deste sutta é Ratapala, e Ratapala é o nome de uma pessoa. No sutta não dá para identificar exatamente que idade ele tinha, não se diz a idade dele, mas ele devia ser uma pessoa relativamente jovem, eu diria. E eu não vou ler o sutta para vocês, porque os suttas, por uma questão de transmissão oral, os suttas acabam sendo às vezes um pouco repetitivos. E muitos suttas também têm tipo passagens padrão. É tudo para facilitar a memorização. Mas o que eu vou procurar fazer é destacar os principais aspectos que aparecem no sutta e, quem sabe, tomara, dar origem a algumas perguntas que a gente possa conversar no final. Esse discurso está dividido em 5 partes. Na primeira parte é o encontro de Ratapala com o Buda. A segunda parte do sutta é o Ratapala conversando com os pais dele, baseado nesse encontro que ele teve com o Buda. A terceira parte é quando o Ratapala decide se tornar um monge, decide se ordenar como monge. A quarta parte é quando ele volta para visitar os pais. E a última parte é um encontro que ele tem com o rei da região onde ele morava. A região onde ele morava é o que hoje fica a capital da Índia, que é Nova Delhi. E é uma região que era relativamente afastada do que seria, vamos dizer, o núcleo de onde o Buda viveu e ensinou. E, curiosamente, apesar de ser uma região que não estava, digamos, na parte central de onde o Buda viveu, existem alguns outros suttas, que são suttas considerados como bastante importantes, que também foram discursados nessa mesma região. Ou seja, isso dá uma indicação de que as pessoas nessa região tinham um certo grau de refinamento intelectual ou uma certa sensibilidade para poder entender e absorver temas tão complexos. Então, nesse caso do encontro com o Buda, como normalmente acontece nos suttas, as pessoas ouvem falar que o Buda chegou na cidade. Rádio peão, como dizem, né? Quer dizer, o Buda chegou e tal, mas quem é o Buda e tal? Bom, aí existe uma definição padrão que aparece nos suttas e que eu vou ler rapidamente. No final também, se tiver tempo, a gente pode falar um pouco mais sobre cada um desses itens. Eles chamam ele de Mestre Gotama. Gotama era o nome de clã do Buda, né? O nome dele era Siddhartha Gautama. E quem não era discípulo do Buda chamava ele de Mestre Gotama. Então eles falam, quem é esse Mestre Gotama? Eles dizem, ele é um Arahat, ele é um ser perfeitamente iluminado. Ele é consumado no verdadeiro conhecimento e conduta. Ele é bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de devas e humanos, desperto, sublime. Então essa é a caracterização do Buda, que inclusive é usado pelos praticantes como uma das práticas de recordação das qualidades do Buda. Que, para quem faz esse tipo de prática, é basicamente para inspirar, para trazer um sentimento de alegria. Se não traz esse sentimento de alegria, não tem razão por que fazer. A ideia é lembrar do Buda, se pode usar uma imagem, né? Olhar e imaginar essas características, entendendo o que cada uma delas quer dizer, e basicamente trazer esse sentimento de bem-estar, de alegria, de contentamento para a mente. Por quê? Porque essa é uma tremenda ferramenta na meditação. E quando você está contente, quando você está satisfeito, a meditação fica muito mais fácil e muito mais agradável. Então esse é um recurso, como se diz no budismo, é um meio hábil. Meio hábil é tudo aquilo que se faz que vai trazer algum tipo de qualidade positiva. A qualidade positiva nesse caso é contentamento. Então se fazer esse tipo de recordação do Buda traz essa qualidade, perfeito, faça. Se não traz, deixa de lado, faz outra coisa. Mas essa é uma definição padrão que aparece em muitos suttas. Bom, o Ratapala ouviu isso aí também e ele resolveu ir lá ver quem era esse Buda. E o Buda, como em muitos casos acontecia, ele deve ter feito um discurso. E depois do discurso, quando todo mundo foi embora, o Ratapala foi lá falar com o Buda. E ele disse assim, venerável Senhor, tal como eu entendo o Dhamma ensinado por ele,
não é fácil viver a vida em família e praticar a vida santa, que seria a vida de um monge, completamente pura, com uma concha polida. E aí ele diz, eu gostaria de seguir a vida monástica, eu gostaria de me ordenar como monge. Bom, a primeira coisa que chama a atenção aqui é que o Sutta fala, tal como eu entendo o Dhamma ensinado pelo Buda. O Sutta não explica o que o Buda falou para o Ratapala. A gente não sabe o que foi. No final do discurso a gente vai voltar e tem algumas dicas do que deve ter sido o que o Buda falou. Mas o Ratapala diz isso, tal como eu entendo o seu ensinamento. É isso que ele está dizendo. Bom, mas que ensinamento foi esse? Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é, que tipo de ensinamento poderia ser para fazer com que alguém diga, eu tenho que me tornar monge? Deve ter sido algo muito impactante. Né? Algo que tocou o Ratapala profundamente. Nessa altura do campeonato, o Sutta não diz o que foi. Tem dois aspectos aí. Um é a questão do que foi que o Buda ensinou, e o segundo, o que o Pedro está destacando, que é aquilo que ele falou, ele percebeu que ele precisava justamente se desapegar da vida normal dele para poder alcançar aquilo que o Buda mencionou. A gente não sabe ainda o que é, mas com certeza tem muito a ver com desapego. Bom, o que o Buda diz é, você foi autorizado pelos seus pais para se tornar monge? E o Ratapala diz, não. Então o Buda diz, então você tem que pedir autorização para os seus pais. Por que isso? Porque houve um incidente na vida do Buda que foi o seguinte, logo depois que ele realizou o estado de Buda, a iluminação, algum tempo depois, não me lembro exatamente quanto, ele voltou para a cidade natal dele, para se reencontrar com a família, porque durante todo esse tempo ele tinha se afastado totalmente da família. E chegando lá, a história que se conta é de que ele tinha um filho, e nessa época o filho dele tinha 7 anos de idade, porque ele saiu de casa exatamente pouquíssimo tempo depois que o filho nasceu. E o filho tinha 7 anos. E ele chegando, a história é que a mãe disse para o menino, o nome dele era Rahula. Rahula, vai conversar com seu pai e peça para ele a sua herança. E o menino foi conversar com o pai, né, pedir a herança dele. O Buda ordenou o menino, como monge, a herança dele. E o pai do Buda ficou extremamente desgostoso com isso, porque provavelmente ele imaginava que o neto dele talvez fosse sucedê-lo ou alguma coisa assim. Aí ele foi se queixar com o Buda. Então, a partir dessa ocorrência, o Buda instituiu essa regra de que para ser ordenado como monge tem que ter autorização dos pais. Além dos ensinamentos que foram preservados nos suttas, um dos outros, vamos dizer, a outra perna, né? O budismo tem 2 pernas. Uma seria os ensinamentos, que são suttas, e a outra perna é chamada de Vinaya. Vinaya são as regras monásticas. E as regras monásticas foram instituídas ao longo do tempo. Não foi que o Buda chegou um dia e falou, aqui estão as regras monásticas, né? Vocês têm que seguir daqui para frente isso aqui. Não. Foi conforme as situações foram surgindo, e em vista daquela situação ele dizia, ok, então a partir de hoje não pode mais ser assim, tem que ser assim, assim por diante. Então esse é um caso, ocorreu, ele ordenou o menino, o pai dele argumentou de que não era correto fazer aquilo e tudo mais, e ele aceitou, e a partir daquele momento todas as ordenações têm que ter autorização dos pais. Bom, então o Ratapala, o Buda disse, olha, você tem que ir para sua casa e pedir autorização dos seus pais. Ele falou, ok. Então ele foi para casa, conversou com os pais, né? E o que os pais disseram para ele? Querido Ratapala, você é o nosso único filho, amado e querido. Você foi educado com conforto, cresceu com conforto. Você nada conhece do sofrimento. Mesmo se você morresse, nós o deixaríamos ir contra a nossa vontade. Então, como poderíamos dar a nossa permissão para que você deixe a vida em família e se torne um monge enquanto você ainda está vivo? Quer dizer, negativo. Os pais não concordaram de maneira nenhuma. E o Ratapala, logicamente, que deve ter ficado muito desapontado, e depois de insistir mais algumas vezes, e os pais negando mais algumas vezes, ele falou o seguinte, bom, então se é assim, eu vou me deitar aqui no chão e eu não vou me levantar, eu vou morrer aqui mesmo.
E novamente os pais insistiram com ele, né, de que isso aí, de que ele poderia perfeitamente continuar levando a vida dele normal, que ele poderia realizar méritos, ou seja, ele poderia fazer boas ações e que isso seria positivo para ele nesta vida e vidas futuras, porque ele precisava se ordenar como monge. Mas mesmo assim, nada. Chamaram amigos do Ratapala para ver se convenciam ele. Os amigos tentaram, nada. O Ratapala deitado no chão, pronto para morrer. Até que os amigos chegaram para os pais e disseram: olha, se vocês pensarem bem, se vocês concordarem que ele se ordene, primeiro, ele pode ir lá se ordenar, pode ficar desapontado e pode voltar. E mesmo que ele se ordene e continue, ele vai visitar vocês. Então vocês não vão perdê-lo totalmente. Enquanto que do jeito que está, ele corre o risco de realmente morrer. Então, baseado nesse argumento, os pais concordaram com que ele se ordenasse e assim aconteceu. Ele foi, ele se ordenou e seguiu com o Buda. Eles saíram dessa região onde eles estavam, foram para uma outra região. E o Sutta descreve que depois de... Esse também é uma descrição padrão que aparece nos Suttas. Diz assim: permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido. Em pouco tempo, Ratapala alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa. Ele soube: o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito, foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado. O que isso significa é que os renascimentos foram destruídos. Ou seja, ele não vai mais renascer, que esse é o estado de iluminação. Ou seja, ele alcançou o objetivo. Os comentários a esse sutta dizem, apesar de... E essa é uma descrição padrão que aparece, sempre dizem pouco tempo ele alcançou isso. E a gente, quando lê esse tipo de coisa, fica até meio frustrado, né? A gente que faz meditação, pô, como é que eles conseguem pouco tempo e a gente fica aqui anos malhando, e, né? O comentário diz que, na verdade, ele necessitou de 12 anos para chegar nesse estado. E isso é confirmado pelo próprio Sutta, porque depois que ele alcançou isso, ele foi conversar com o Buda e pediu autorização se ele poderia visitar os pais dele, já que ele tinha alcançado o objetivo pelo qual ele tinha se tornado monge. E o Buda disse sim, pode ir. E quando ele chegou no vilarejo, ele foi fazer a coleta de comida. Provavelmente vocês sabem que os monges vivem de comida que é dada para eles. Eles não podem cozinhar, não podem armazenar comida. A cada dia eles têm que sair e obter o alimento do dia. Então ele chegou no vilarejo e foi fazer a coleta de alimentos. E ele passou na casa dele. E o pai dele não o reconheceu. Pelo contrário, até ofendeu, xingou, dizendo: vocês, seus religiosos carecas, que levaram meu filho embora e tudo mais, né? Ele mandou ele para aquele lugar, né? E o Ratapala continuou. E aí uma das empregadas da casa, ela tinha um resto de comida que ela foi jogar fora, e por coincidência o Ratapala estava por ali, e ela reconheceu o Ratapala. Diz que ela reconheceu pelas mãos, pela voz, e foi rapidamente para casa para contar para a mãe do Ratapala. Ele voltou, ele está na cidade, ele voltou. E aí o pai ouviu e foi lá procurá-lo, né, e conversaram e tudo mais. E aí ele convidou o Ratapala para o almoço do dia seguinte, para oferecer uma refeição para o Ratapala. E o Ratapala aceitou. Então no dia seguinte ele foi para a casa do pai, só que o pai, muito malandrinho, né, ele pegou uma quantidade enorme de ouro e joias e prata e colocou lá num canto da sala, escondeu com um tapete bonitinho, né? Chamou as esposas do Ratapala, aí que a gente descobre que ele tinha esposas, não esposas, e falou para ela: olha, vocês se enfeitem, põem a roupa que o Ratapala mais gostava, se pintem, maquiem cabelo e tal, né? Amanhã ele vem aí. Então chegou o Ratapala e o pai, né, olha aqui a riqueza que você tem, né? Tu mostrou todo o ouro para ele, as suas esposas e tudo mais. E o Ratapala falou para ele: não, olha, esse ouro aí é melhor você jogar no rio, porque ele vai te trazer uma quantidade enorme de sofrimento. Não vale a pena ter isso daí. E para as esposas, ele se dirigiu para elas como irmãs. E quando elas ouviram isso, elas desmaiaram. Nossa, né? Ratapala chama a gente de irmã, né? O fim do mundo.
E aí o Ratapala falou, pô, mas eu vim aqui para comer, ou para conversar, né? Então eu vim para comer. Então serviram a refeição, ele comeu, né? Terminou a refeição, ele foi embora. Quer dizer, o artifício que o pai tentou para corrompê-lo, se ele não tivesse totalmente seguro de ter realmente alcançado uma realização, ele provavelmente se deixaria tentar por aquela quantidade de riqueza, pelas esposas que ele não via há 12 anos, quer dizer. Mas isso não aconteceu, ele ficou firme na determinação dele, e é um indicador de que ele realmente tinha alcançado algo importante. Bom, saindo da casa, o Ratapala foi para um bosque, para um parque, e por coincidência nesse parque também estava o rei da região, e eles acabaram se encontrando. E essa, na verdade, é a parte mais interessante do Sutta, e que provavelmente vai ajudar para a gente entender o que foi que o Buda falou no começo, que deixou o Ratapala tão impressionado a ponto de decidir seguir a carreira monástica. Então o rei perguntou para o Ratapala, ele diz assim: existem 4 tipos de perda. Algumas pessoas sofrem um desses tipos de perda e, devido a isso, elas raspam o cabelo, a barba, vestem o manto de Corocre, ou seja, eles se tornam monges, e deixam a vida de família e seguem a vida de monge. Quais são esses 4 tipos de perda? A perda devido ao envelhecimento, a perda devido à enfermidade, doenças, a perda de riqueza e a perda de parentes. E o que é cada uma dessas perdas, né? Então, no caso de velhice, ele diz, bom, eu já estou velho, já avancei na vida, já estou no último estágio, quer dizer, próximo da morte. E já não é fácil que eu consiga ficar rico como eu imaginei que eu poderia ficar rico. Já não tenho mais tempo suficiente. Então, por que eu não simplesmente raspo o cabelo, a barba, visto o manto de um monge e vou viver como um monge? Mas ele diz, você, Ratapala, você ainda é jovem. Você ainda tem todo o tempo do mundo para poder conquistar essa riqueza. Então, o que fez com que você abandonasse a vida em família e decidisse se tornar monge? E a mesma história com relação à enfermidade, ou seja, alguém pode estar gravemente enfermo, talvez já vendo o final da vida, diz, bom, eu não vou mais conseguir acumular nenhum tipo de riqueza, então por que eu não me torno um monge? A mesma coisa, alguém que era rico e perdeu tudo, diz, eu já não vou mais conseguir acumular aquilo que eu acumulei, então por que eu não abro mão e me torno um monge? E também a perda de parentes, quer dizer, você perdeu toda a sua família e você está sozinho, então para que eu vou ficar querendo ficar rico se eu já não tenho mais família? E em cada um desses casos ele diz, mas você, Ratapala, os seus pais são ricos, eles têm muita riqueza. Você é um jovem, você está pleno de saúde, você não está enfermo. Você tem família, tem amigos e companheiros, então você também não está nessa situação de estar sozinho e por isso seguir Quer dizer, qual a razão então que você decidiu seguir a carreira de monge? E aí ele responde, né? Grande rei, existem 4 sumários do Dhamma. Dhamma tem vários significados. Talvez os 2 principais e que vale a pena lembrar um é o conjunto dos ensinamentos do Buda. Tudo aquilo que o Buda ensinou é chamado de Dhamma. E o segundo, que talvez seja até o mais importante, Dhamma é a realidade das coisas. É como as coisas realmente são. Se nós enxergássemos a realidade das coisas, todos seríamos iluminados. É porque nós não enxergamos que nós não somos iluminados. Então, Dhamma é os ensinamentos e a realidade. Então, nesse caso, quando ele diz há 4 sumários do Dhamma, a gente pode entender as duas coisas. Bom, ele ensinou isso, ele falou isso, e isso talvez nos remeta ao começo do discurso, talvez tenha sido isso que o Buda falou no começo. E também ele pode dizer que há 4 maneiras de descrever a realidade. Então, pode ser os 2 significados. E aí ele diz, tendo ouvido, visto e compreendido, eu deixei a vida família e me tornei um monge. Isso é interessante, porque ele fala, ouvi, eu vi e compreendi. E é isso também que a gente procura, na verdade, na prática do caminho budista. Quer dizer, quando a gente está praticando meditação, o que a gente está procurando fazer é aquilo que é dito aqui como ver. Quer dizer, compreender e ver.
Tanto que um dos primeiros estágios de insight no budismo, quer dizer, de você começar a entender o que é a realidade das coisas, se chama compreender e ver a verdadeira natureza dos fenômenos. Em Pali é Yatabhuta Jnana Dassana. Jnana é conhecimento, Dassana é ver. Yatabhuta é todos os fenômenos. Então, aqui a gente está falando de intelectual, né? Quer dizer, eu ouvi, eu pensei, eu vi e compreendi. Ou seja, é um aspecto de experiência. E é isso que, na verdade, a gente faz quando pratica a meditação. É, através da experiência, entender essa verdadeira natureza dos fenômenos. Agora, quais foram, então, esses 4 sumários do Dhamma? O primeiro deles, ele diz: a vida em qualquer mundo é instável, é varrida. Segundo, a vida em qualquer mundo não tem refúgio nem protetor. Terceiro, a vida em qualquer mundo não tem nada que lhe pertença. Todos deixam tudo e prosseguem. E o quarto, a vida em qualquer mundo é incompleta, insatisfatória, é a escravidão do desejo. Aí o rei pergunta, mas o que você quis dizer com a vida em qualquer mundo é instável, é varrida? Diz para o rei, o que você pensa? Quando você tinha 20 ou 25 anos de idade, você tinha todo tipo de habilidades, você sabia como controlar elefantes, você era um excelente, exímio cavaleiro, era um tremendo arqueiro, um esgrimista, né? Uma pessoa forte. E aí ele pergunta, você agora tem essa mesma força e vigor e capacidade que você tinha antes? Ele responde, não, agora eu estou velho, né? Idade avançada, no último estágio da vida, ele tem 80 anos de idade. Algumas vezes eu tenho a intenção de colocar o meu pé aqui e coloco o pé em outro lugar. E o Ratapala disse, foi justamente por conta disso que o Buda disse, que a vida em qualquer mundo é instável, é varrida. Ou seja, o que ele está dizendo é a realidade do envelhecimento. Quando o Buda nasceu, ele teve uma previsão de um vidente, que é típico na Índia, até hoje na Índia é típico isso, né? Eles são super ligados em mapas astrológicos, esse tipo de coisa. Todo indiano que você vê, ele tem vários anéis no dedo, e os anéis mudam dependendo da época, com pedras diferentes, porque o mapa astral diz que ele tem que usar aquela pedra para afastar tais influências e tal. Então, na época, era igual, lógico, que fizeram um mapa astral do Buda e tudo mais, quando ele nasceu, e o mapa astral dizia, olha, ou ele vai ser um grande rei, ou ele vai ser um religioso, né? Uma pessoa que vai se dedicar à religião, vai se tornar um grande profeta, uma grande figura religiosa. E o pai, tendo ouvido aquilo, ele falou, bom, eu tenho que então procurar assegurar que ele se torne um grande rei. Ele não queria, né? Ele queria dar seguimento à família e assim por diante. Então ele cercou o filho de todos os possíveis desprazeres da vida, de todas as dificuldades da vida. E inclusive tem um dos suttas em que o Buda diz que ele tinha, já crescido, ele tinha 3 palácios diferentes. E um palácio para cada estação do ano. E que todas as pessoas que trabalhavam em todos os palácios eram só mulheres. Então ele tinha uma vida extremamente privilegiada. E acontece que numa certa altura da vida dele, já quando ele não tão jovem, né, já uma pessoa adulta, madura, ele acabou saindo do palácio. E nessa saída ele acabou se deparando com algumas situações. A primeira situação foi justamente uma pessoa enferma, uma pessoa caída na rua, né, toda lambuzada de fezes e vômito e tudo mais, e uma pessoa extremamente enferma. E ele saiu com um cocheiro, e ele perguntou ao cocheiro, o que é aquilo? Pode achar até que é um absurdo de uma pessoa nunca ter visto uma pessoa enferma e não saber o que é. Mas existem 2 possibilidades aqui. Uma é de que realmente ele nunca tenha visto, e a outra é aquela história de que a gente vê, mas não enxerga. Enfim, ele perguntou ao cocheiro, o que é aquilo? E o cocheiro explicou. E ele falou, mas eu também? Pode acontecer comigo? Ele falou, pode, acontece com todo mundo. Todo mundo pode ficar doente assim. Aí ele viu a segunda pessoa, uma pessoa extremamente velha,
já curvada pelos anos, com a idade extremamente avançada. Novamente, o que é aquilo? Já é uma pessoa com bastante idade. E ele perguntou, e comigo vai acontecer a mesma coisa? Sim, pode acontecer a mesma coisa. E aí ele viu um enterro, um cadáver de uma pessoa sendo levada. E ele perguntou, o que é aquilo? Uma pessoa morta. Todo mundo morre. E no final ele viu uma pessoa religiosa, um contemplativo. E uma pessoa com uma postura, feições extremamente serenas, e ele ficou extremamente impressionado. E de acordo com a história, foram essas visões que são chamados de mensageiros divinos. Nos sutras são chamados de mensageiros divinos. São aquelas coisas que vêm e que nos trazem a mensagem. E às vezes a gente ouve, a gente vê, e às vezes a gente não ouve e não vê. Ou porque simplesmente não fica face a face com aquilo, ou porque a gente não quer ouvir e ver. E basicamente o que o Ratapala está dizendo aqui é a mesma coisa. E o rei pergunta, eu tenho um problema crônico de ventos. Algumas vezes meus amigos e companheiros ficam à minha volta pensando, agora ele vai morrer. E o que você pensa aí? Você pode ordenar aos seus amigos ou a quem quer que seja, venham, né? Compartam comigo dessa sensação dolorosa. É possível para que eu possa sentir menos dor? É possível que isso aconteça? Eu falo, lógico que não, é impossível. Foi por causa disso que o Buda disse que a vida em qualquer mundo não tem refúgio nem protetor. Ou seja, quando a doença vem, não existe como se esconder disso. Não existe escapatória. Depois, o próximo enunciado é: a vida em qualquer mundo não tem nada que lhe pertença. Todos deixam tudo e prosseguem. Isso é um enunciado que aponta para o processo de morte e renascimento. Quer dizer, você deixa tudo para trás e renasce numa outra situação que não vai ter absolutamente nada das posses que tinha na vida anterior. E por fim, o último enunciado é que a vida em qualquer mundo é incompleta, insatisfatória, é a escravidão do desejo. Ele pergunta, né, se ele é o rei daquela região, ele diz que sim, né? E o que você pensa, rei? Se viesse uma pessoa confiável e honesta da região leste e dissesse, olha, lá existe uma região que o pessoal é muito rico, tem muitas riquezas e eles são totalmente vulneráveis. O que você faria? Eu iria lá e conquistaria eles. E aí vem outro e diz, no norte é a mesma coisa, tem uma outra região lá onde tem muitas riquezas e recursos naturais e tudo mais, e também fácil de ser conquistado. O que você faria? Eu iria lá e conquistaria. Então, a conclusão da história é que não existe satisfação, sempre existe alguma coisa a mais que o rei poderia ser tentado a querer conquistar. Ele nunca estaria plenamente satisfeito com aquilo que ele teria. Então, esses são os 4 ensinamentos que o Ratapala transmitiu ao rei e que deve ter sido algo, talvez não exatamente dessa forma, mas com a mesma direção que o Buda transmitiu ao Ratapala, ou seja, a realidade da enfermidade, a realidade do envelhecimento, a realidade da morte e a realidade que no fundo, por mais que a gente tenha, a gente nunca está satisfeito. Sempre existe alguma coisa a mais que a gente quer. E ele deve, com certeza, o Pedro lembrou bem, ele deve ter enxergado de que, como monge, ele encontraria a solução para essas 4 questões. Ou só a vida como monge daria a resposta a essas questões. Antes da gente abrir para perguntas, tem um outro sutta, esse é um daqueles suttas curtinhos. Esse é justamente o sutta da coleção por número de itens. Então esse é do capítulo dos 4. E esse sutta diz assim, existem 4 tipos de cavalos, chama de cavalos puro sangue, que podem ser encontrados no mundo. Quais 4? O primeiro cavalo, ele simplesmente ao ver a sombra da espora do cavaleiro, ele já fica alerta, pronto, preparado para o que o cavaleiro vai querer fazer hoje. Né? Qual é a tarefa que ele vai me dar hoje? Ou qual é o exercício? O segundo, ele não fica já preparado e pronto ao ver a sombra da espora. Mas quando o pelo é tocado pela espora, ele já, o que ele vai querer que eu faça e tal. O terceiro, ele não fica
preparado nem quando vê a sombra e nem quando sente a espora tocando no pelo. Mas ele tem que picar a carne. Quando a espora pica a carne, ele, opa, o que ele quer agora? Né? E o quarto, nenhuma das três anteriores. Ele só realmente se dá conta do que ele tem que estar preparado para o que o cavaleiro vai querer, quando a espora penetra fundo até o osso. Aí é que ele se dá conta que ele tem que responder, estar preparado para o que o cavaleiro vai querer. E aí o Buda disse, da mesma forma como existem esses 4 tipos de cavalos, existem também 4 tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo de pessoa é aquela que ela ouve falar que no vilarejo que ela mora teve uma pessoa que ficou doente e morreu. Simplesmente de ouvir falar, ela já imediatamente fica tipo, puxa, né? Morrer, já fica motivada a tentar encontrar uma solução. Então, o primeiro tipo ela ouve, o segundo tipo ela vê a pessoa sentindo dores ou morta. E no terceiro tipo são pessoas próximas, são pessoas que ela tem uma conexão emocional. Então ela vê essas pessoas sentindo dores ou morrendo. E o quarto tipo de pessoa é quando ela mesma sente as dores e se sente próxima da morte. Então, esse sutta para mim é uma maneira de entender de por que o Buda... Porque muitas pessoas, inclusive eu já vi comentários desse tipo, e dizer... imagina que o Buda saiu do palácio dele e descobriu que as pessoas morrem, que ele não sabia que as pessoas morrem, né? Então eu acho que esse é o sutta, quer dizer, tem pessoas que necessitam de uma motivação muito mais direta e profunda para realmente entender o que acontece. Enquanto que tem pessoas que com um contato muito mais superficial e distante acabam se dando conta da realidade. E a realidade, que foi o fator motivacional para que o Buda buscasse uma saída, que tem fundamento na noção de renascimento. Isso é um dado importante. Porque se alguém não tem confiança, não acredita na ideia de renascimento, então pode esquecer, porque não existe razão para acreditar nesse tipo de ensinamento. Agora, se a pessoa acredita que é o que realmente faz mais sentido, ou ela tem algum tipo de fé, algum tipo de convicção que realmente a ideia de renascimento e, por consequência, karma faz todo o sentido, então se a pessoa parar para pensar e diz, puxa, né? Quer dizer que agora eu estou aqui nesta vida, a gente quando é jovem não imagina que vai ficar velho, não imagina nunca que vai morrer, doença é muitas coisas uma coisa muito distante, doença é uma anomalia, quando a gente fica doente é uma anomalia. Quando na verdade é o estado normal, porque o corpo está em constante desequilíbrio. Mas enfim, se a pessoa pensa assim, né, tudo isso está acontecendo comigo e vai continuar acontecendo, porque vai ter uma outra vida depois, e depois, e depois, e depois. E sem contar que também hoje eu estou aqui no Brasil, numa situação relativamente tranquila, e amanhã eu posso renascer na Síria. Então, dependendo do quanto a pessoa é tocada por isso, é que vai ser o fator motivacional para buscar uma saída. Se a pessoa não é tocada, ou seja, se a pessoa é como o tipo, né, o quarto tipo de pessoa, o quarto tipo de cavalo, que a espora precisa penetrar até o osso, se a pessoa precisa estar num leito de morte, no fim da vida, para realmente dizer, puxa, né, mas é isso? Mas se a pessoa, antes disso, tem essa sensibilidade para compreender que essa é a realidade, é isso que faz com que a pessoa busque a saída. E esse, na verdade, é o ensinamento desse sutta, que no fundo foi a mesma experiência do Buda, exatamente a mesma experiência que ele teve quando ele era um príncipe, quando ele saiu do palácio, quando ele viu essas 4 pessoas, e ele foi tocado profundamente, a ponto de dizer, eu tenho que encontrar uma saída. Então, no fim, o ponto todo é motivação, ou seja, qual é a motivação? E uma pessoa com uma motivação forte vai estar propensa a tomar medidas fortes. Uma pessoa com uma motivação fraca vai fazer algumas coisas, mas vão ser menos intensas.